Sobre o falecido Sr. Macmillan, oriundo da Igreja da Revolução. Assim que o reverendo John Macmillan foi ordenado ao santo ministério na paróquia de Balmegan, em Galway, em setembro de 1701, e entrou no cumprimento dos importantes deveres pertencentes ao seu ofício, ele começou a mostrar um forte apego aos princípios da reforma. Assim, ele e outros 2 membros do presbitério de Kirkbride, no início do mês de julho de 1703, depois de terem usado outros meios privados para estimular seus irmãos ao seu dever, redigiram e apresentaram ao referido presbitério um documento de queixas, ansiando, entre outras coisas, que algumas medidas efetivas sejam tomadas para reviver a lembrança da Aliança Nacional da Escócia, bem como da Liga Solene Aliança dos Três Reinos, afirmando explicitamente o direito divino do presbiterianismo, confessando abertamente que Cristo é o único cabeça sobre sua igreja, juntamente com suas liberdades intrínsecas, também declarando imparcialmente e lamentando os muitos pecados da terra. Os outros 2 ministros que se juntaram no princípio ao Sr. Macmillan na apresentação deste documento, logo foram persuadidos a desistir do prosseguimento das queixas, pelo qual ele foi deixado sozinho. Considerando isso como uma questão de consciência para ele, o Sr. Macmillan ainda insistiu em pedir reforma. Isso logo o tornou desagradável para seu presbitério. Ele era considerado um perturbador de Israel. Assim, no mesmo ano de 1703, foi proferido um documento difamatório contra ele, de forma muito informal e injusta, sendo alguns deles juízes. A ilegalidade dessa medida era bastante óbvia, visto que em uma e mesma reunião do presbitério, o Sr. Macmillan foi nomeado para pregar um sermão de visitação, como um membro daquele tribunal no exercício regular do seu ofício, e também convocado para aparecer em sua corte para ser julgado. Além disso, quando alguma tentativa foi feita para levantar uma prova, nem mesmo uma única acusação, um documento difamatório, poderia ser substanciada. Envergonhado, ao que parece, de sua própria conduta, o presbitério se ofereceu para retirar sua difamação, se o Sr. Macmillan prometesse abandonar a acusação de suas queixas e se juntar a eles cordialmente. Após sua recusa em concordar com essa proposta, a menos que ele obtivesse alguma reparação de queixas tão pesadas, as questões entre ele e o presbitério assumiram um aspecto ainda mais desfavorável do que antes. Nenhum outro remédio parecia restar agora para o alívio de sua própria consciência. Ele entrou em seu protesto solene contra os procedimentos do presbitério, recusou sua autoridade e apelou para a primeira Assembleia Geral livre e fiel da Igreja da Escócia. Após isso, a reunião terminou e o número considerável de membros foi para casa. O resto dos membros do presbitério se dirigiram a uma igreja vizinha e, reunindo-se novamente, de maneira muito precipitada e sem precedentes, destituíram o Sr. Macmillan do ofício do ministério, sem prestar a maior atenção ao seu protesto e apelo, bem como sem informar nem a ele nem a sua congregação. Se tal sentença, revestida com essas circunstâncias, sem ter ou mesmo fingir ter como fundamento erro de doutrina, imoralidade na prática, insuficiência para o ministério ou infidelidade no cumprimento dele, poderia realmente ser considerado como ratificado no céu. O leitor imparcial pode julgar. O Sr. Macmillan não hesitou em declará-la injusta e que tal não poderia vincular sua consciência. Todo o crime foi uma disputa honesta, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. As suas repetidas súplicas à sua igreja-mãe, no cumprimento deste dever, foram de fato marcadas com epítetos de irregularidades e cursos desordenados.
e com base nisso a sentença foi executada. Entretanto, quão impropriamente tais termos são aplicados à conduta das testemunhas de Cristo, pois elas se esforçam fielmente ao que já alcançaram andar pela mesma regra e pensar nas mesmas coisas. Isso certamente não é muito difícil de ver. Convencido de que a sentença proferida contra ele não tinha fundamento, nem da Escritura, nem da razão, tendo testemunho de uma consciência limpa, que se alguma coisa merecesse tal tratamento tivesse sido imputada a ele, havia milhares de testemunhas respeitáveis para atestar sua inocência. O Sr. Macmillan ainda continuou no exercício regular de seu ofício ministerial, com base em seu antigo protesto e apelo, e ele foi bem recebido por sua congregação, que o reconheceu uniformemente como seu legítimo pastor, continuando, aceitando e apoiando nessa qualidade, apesar de tudo que aconteceu. Tem sido objetado, abre aspas, que embora com base em seu protesto e apelo, ele continuou por algum tempo a exercer seu ministério entre o seu povo, no entanto ele foi logo persuadido pela comissão da Assembleia Geral a subscrever o reconhecimento que eles prepararam para ele, a saber, que as sentenças de um judicatório inferior da Igreja, embora injusta, devam ser recebidas com submissão, e essa reparação deve ser desejada e esperada dos judicatórios superiores. De acordo com essa posição, ele realmente desistiu do exercício de seu ministério, pelo menos por um tempo. Fecha aspas. O fato nunca foi recusado. Contudo, segue-se, como alguns supuseram, que o Sr. Macmillan se desfez do seu ofício e assim confirmou a sentença de deposição? Se as seguintes coisas forem cuidadosamente observadas, evidentemente ficará claro que nenhuma conclusão pode ser tirada das premissas. Em primeiro lugar, como a sentença era claramente ilegal em sua forma e procedeu com alegações que nunca poderiam, pela natureza das próprias coisas, justificar a deposição, deve necessariamente ser considerada por si só nula em seu efeito, independentemente da opinião do Sr. Macmillan ou de sua conduta em relação a ela. Em segundo lugar, é um fato bem autenticado que o próprio Sr. Macmillan nunca teve qualquer opinião sobre esta sentença, a não ser uma, desde o dia em que foi pronunciada contra ele até o dia de sua morte. O curto período que ele desistiu do exercício de seu ministério não é uma exceção, pois mesmo assim como em todos os outros momentos, ele protestou solenemente contra isso como injusto e uma sentença que nunca poderia vincular sua consciência, nem ser considerada uma razão adequada para ele abandonar o exercício de seu ministério. Por isso, claramente demonstra-se que ele nunca viu nada que ele disse ou fez após a proferição dessa sentença imerecida, como envolvendo sua aprovação ou consentimento. Em terceiro lugar, quando o Sr. Macmillan cedeu precipitadamente ao referido reconhecimento que a comissão havia preparado para ele, visto que foi convencido ao fazê-lo sob a justa promessa e grande expectativa de que se ele ficasse em silêncio e permanecesse em Edimburgo por um curto período de tempo, seria feita justiça a ele e seria devolvida ao seu rebanho novamente, de acordo com o seu desejo. Somente com essa condição ele se submeteu e por esse estratagema ele foi pego na armadilha. Além disso, a própria posição de que ele subscreveu, abre aspas, que a sentença de um judicatório da Igreja, embora injusta, deva ser recebida com submissão, fecha aspas, seja sob um pretexto ou outro, é obviamente falsa e deve ser rejeitada por todo homem honesto, tão logo ele percebe o erro e o perigo nisso. Em quarto lugar, como o poder da Igreja é puramente ministerial e ela é apenas o órgão ou canal através do qual o poder do ofício é transmitido,
vindo daquele que anda no meio dos castiçais de ouro e segura as estrelas em sua mão direita, é perfeitamente óbvio que ela não tem autoridade original própria ou direito absoluto, seja para dar ou para revogar o cargo ministerial. Um e outro devem ser feitos em nome e de acordo com a vontade revelada de Cristo. E se as suas obras não falam segundo esta palavra, é porque nelas não há luz. Consequentemente, eles não podem vincular. Considerando essas coisas, podemos afirmar profundamente que o Sr. Macmillan ainda manteve seus poderes ministeriais, apesar de tudo que foi feito, seja pelo presbitério em Kirkbride ou por ele mesmo. Assim, ele não demorou para encontrar tempo para pensar em si mesmo e deliberadamente considerar o que ele havia feito. Ele percebeu o seu erro e se arrependeu sinceramente de sua ação precipitada, ao consentir sob uma condição ou outra, ou por qualquer tempo, em abandonar o exercício usual de seu ministério. Retomando a coragem de sempre, entrou sem mais demora no cumprimento cuidadoso dos importantes deveres pertencentes à sua posição. Ele considerou seu antigo protesto, recusa e apelo ainda permanecendo em sua plena força, visto que ele nunca os retratou nem tomou nenhuma medida para torná-los nulos, mas pelo contrário, repetidamente os confirmou por seus protestos posteriores contra o ato injusto. Ele ainda foi calorosamente recebido e acolhido por seu antigo rebanho, que apesar de tudo o que havia acontecido com ele, o considerava e o tratava como seu legítimo pastor. É óbvio que ele e aqueles de sua congregação que aderiram a ele como seu ministro devam agora ser considerados em estado de separação da igreja estabelecida, assim como declarando abertamente sua adesão aos princípios da reforma pactuada da Escócia. Foi enquanto as coisas continuavam nesta situação que ele recebeu o chamado conjunto das Sociedades Unidas dos antigos dissidentes presbiterianos, que nunca haviam se juntado à Igreja da Revolução, mas ainda permaneciam sem ministro. No ano de 1707, eles chamaram e convidaram o Sr. Macmillan para recebê-los também sob sua inspeção ministerial, junto com as pessoas que desde sempre a ele aderiram, tendo como base a reforma pactuada entre 1638 e 1649. Ele atendeu esse pedido alegremente. Agindo ainda sobre os mesmos princípios, ele e um licenciado, um chamado Sr. John McNeill, em 29 de setembro de 1708, entregaram à comissão da Assembleia Geral em Edimburgo um protesto conjunto, recusa e apelação. Neste ato, eles reconheceram substancialmente as mesmas doutrinas e princípios contidos em Informatory Vindication e no Testemunho Judicial do Presbitério Reformado, enquanto seu protesto e recusa se baseiam nas mesmas disseções e corrupções da Igreja da Revolução, como são declaradas e condenadas naquele testemunho, como as cópias impressas do protesto e recusa, que ainda estão para serem vistas, mostram claramente. O público fica assim certificado que a declaração anterior com relação à saída do Sr. Macmillan da igreja estabelecida é extraída de documentos originais e outros documentos cuja autenticidade é indiscutível e que ainda poderiam ser mostrados se caso fosse necessário. No geral, é óbvio que apesar de todas as objeções de seus adversários, a reivindicação permanente do Sr. Macmillan ao pleno exercício de seus poderes ministeriais até o dia de sua morte era tão válida quanto centenas de outros em circunstâncias semelhantes,
cujo direito nunca foi contestado. Não poderia ser menos válida do que a afirmação de todos os ministros protestantes que já estiveram no seio da Igreja Romana, mas separando-se de sua comunhão e defendendo a causa da reforma, foram submetidos ao trovão papal de deposições, excomunhões e execrações solenes. Protestando contra os atos profanos, eles continuaram no exercício de seu ministério e ainda foram reputados como embaixadores de Cristo até o dia de sua morte. Não pode ser menos válida do que a reivindicação dos primeiros ministros da secessão. Esses últimos também foram suspensos e depostos pelos juízes da Igreja da Revolução. E é digno de nota que as verdadeiras razões desses atos foram notavelmente semelhantes às razões da deposição do Sr. Macmillan, ou seja, seus protestos perseverantes contra as deserções e corrupções de sua igreja-mãe, e recusando-se a abandonar suas disputas sinceras com ela até que ele obtivesse alguma reparação de suas justas queixas. Tendo elas sido negadas, protestaram contra as suas sentenças injustas que lhe foram impostas e continuaram no exercício de seu ministério. Contudo, presume-se que nossos irmãos Cedars não aceitariam muito bem ter sua comunhão ministerial questionada, nem estamos dispostos a fazê-lo. Os ministros da Igreja do Socorro serão encontrados em situação semelhante. O reverendo Thomas Gillespie, que havia sido ministro em Carnock, foi, no ano de 1752, deposto pela Assembleia, por se recusar a aceitar um acordo violento. Ele e outro ministro que havia deixado seu ofício foram expulsos da comunhão da igreja estabelecida. Constituíram-se em um grupo presbiteriano e ainda continuaram no exercício de seu ofício. Portanto, o presbitério reformado não está sozinho quanto à base sobre a qual eles mantêm sua autoridade ministerial. Tendo observado essas coisas, o leitor imparcial agora não terá dificuldade em discernir quão tirânica e falsa, para não dizer pior, deve ser a declaração contida em um panfleto tardio intitulado A Narrativa do Estádio da Religião na Grã-Bretanha e Irlanda, acordado e promulgado pelo Sínodo Geral Associado em 2 de setembro de 1803. Nessa narrativa, o que é discorrido acerca dos antigos covenantes é compreendido a partir da página 85 ao próximo do topo da página 89. E realmente lamentamos descobrir que em todo o relato deles, outros podem falar por si mesmos, dificilmente há uma representação justa e sincera dos fatos. Insinuações sombrias, afirmações infundadas sem sombra de prova ou demonstração, declarações notavelmente calculadas para enganar, constituem a parte principal do que é dito sobre este povo. Em uma época tão distinta por altas reivindicações de generosidade, de sentimento e caridade cristã, certamente deveríamos ter esperado um tratamento bem diferente de nossos irmãos. Contudo, o público que examinou nossos escritos sobre o assunto mencionado julgará por si mesmo. Com relação aos dissidentes, essa narrativa nos informa, abre aspas, que eles tiveram sua origem como um partido religioso distinto já no final do século XVII, quando 3 ministros, a saber, os senhores Lingen, Shields e Boyder, depois de entregar 2 documentos de queixa à Assembleia, foram recebidos na comunhão da igreja estabelecida. Várias das pessoas que anteriormente aderiram a eles consideraram que, ao se unirem a essa igreja, haviam abandonado materialmente seu testemunho e, portanto, recusaram-se a juntar a eles. Fecha aspas. Até agora, a representação dada aqui é justa, pois o povo, nesta ocasião, desempenhou a parte que lhe é atribuída. Entretanto, certamente não devemos considerar isso como sua primeira aparição.
Já descobrimos que, como um grupo de testemunhas distintas, lutando pela reforma pactuária da Escócia e colocando em risco suas vidas nos lugares altos do campo, sua origem deve ser rastreada a mais de 20 anos antes da Revolução. Abre aspas. Desprovidos de pastores, diz a narrativa, eles logo deram lugar a estranhas fantasias sobre a natureza e fins do governo civil, fecha aspas. Contudo, se essas fantasias eram estranhas ou comuns, é claro para uma demonstração, como também já vimos acima, que elas não eram nada mais do que havia sido nutrido por nossos reformadores em geral, entre 1638 e 1649. Nada menos o que foi ratificado pelas leis fundamentais do Reino da Escócia e nada menos do que foi jurado na Liga Solene e Aliança dos Três Reinos. Abre aspas, diz a narrativa, tendo eles se formado em sociedade de oração, continuaram sem ministros ou ordenanças públicas, fecha aspas. Se o significado é que eles só se formaram como sociedades naquela época, quando perderam os 3 ministros mencionados, então é uma deturpação gritante. Essas sociedades também foram formadas mais de 20 anos antes. A narrativa falsa prossegue, abre aspas, o Sr. Macmillan foi deposto pelo presbitério de Kirkbriden, fecha aspas. Isso não é recusado, mas digam, queridos irmãos, quais foram as razões de sua deposição? Elas têm alguma semelhança com as razões pelas quais os primeiros ministros de seu próprio partido foram depostos pela mesma igreja estabelecida? Se sim, por que não significa isso também para vocês, visto que consideram necessário publicar o fato? Não é o leitor desinformado, como é a maior parte provavelmente com relação a esse assunto, deixado a supor, ou melhor, concluir, que seria sem dúvida por erro na doutrina, imoralidade na prática ou alguma outra causa suficiente que ele foi privado de seu cargo? Porém, parece que seria muito sincero contar o fato de que nenhuma dessas razões estava no caso, bem que foi por causa de sua firme adesão aos princípios da reforma, sua honesta insistência por uma reparação de queixas. Diz a narrativa, abre aspas, tendo por algum tempo submetido à sentença, ao receber um chamado dessas sociedades, ele próprio iniciou o exercício de seu ofício ministerial entre elas, fecha aspas. Certamente não. A essa sentença, como justa ou obrigatória em sua consciência, ele nunca cedeu por sujeição a ela, nem por uma hora. Através de quais meios e com que justas promessas ele foi levado à armadilha de guardar silêncio, já foi mostrado acima. Nunca tendo sido legalmente destituído de seu cargo, nem o deixado, não poderia haver mal algum em exercê-lo a qualquer momento quando a ocasião o exigisse. Mas observamos cuidadosamente que sua entrada novamente no exercício de seu ministério, após o breve silêncio, foi totalmente desconectada e independente do chamado que ele recebeu depois das sociedades. Embora se conclua naturalmente, a partir da narrativa sombria e insinuante diante de nós, que era pelo menos uma, ou melhor, a única causa movente do passo que ele então deu. As outras deturpações acerca dos antigos dissidentes, contidas na narrativa da qual agora falamos, foram repetidamente consideradas e respondidas por nosso presbitério, e vários de seus membros, em suas publicações anteriores. Espera-se que o leitor considere isso como justo, ouvir ambas as partes antes de tirar suas conclusões. De fato, tem sido muito da maneira de nossos irmãos Sidres, especialmente nos últimos tempos, não prestar mais atenção às respostas que foram feitas às suas acusações, como se elas não existissem, e ao mesmo tempo ainda continuar o grito anterior. Talvez, para sua própria comodidade e segurança, isso possa ser feito com sabedoria,
mas quer seja ou não um tratamento sincero com seus irmãos dissidentes, o público deve julgar. Ao descartar essa narrativa diante de nós, há uma coisa que dificilmente pode ser negligenciada. Os pobres e desprezados dissidentes não recebem nenhum crédito pela realidade de qualquer coisa que façam. Tudo é posto à conta de mera pretensão e falsa aparência. A narrativa diz, abre aspas, eles prosseguiram em Auschenschauge, 1712, para o que chamaram de uma renovação de nossos pactos. O Sr. Thomas Nairne com o Sr. Macmillan constituíram aquilo que designaram de presbitério reformado. Em 1761, eles publicaram o que chamaram de ato, declaração e testemunho, fecha aspas e etc. Irá o leitor julgar se esse é um modo de falar muito bonito no início do século XIX, ou se não tem sabor do antigo rancor que muito caracterizou os escritos controversos de tempos passados.